Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Vencendo Desafios, o podcast da CDL Caruaru. Hoje a gente vai conversar com Juan Torres, que é o gerente de inovações da Federação das CDLs de Pernambuco. Juan vai falar um pouco sobre a atuação da federação enquanto suporte para o comércio de bens e serviços. Juan, muito obrigado pela visita. Agradeço demais a tua participação. Primeiro eu quero agradecer o convite, da CDL. Acho que esse canal é excelente para levar informação e conteúdo, para o nosso público, que são os empresários, os comerciantes. E fico feliz, em nome da federação, de fazer parte desse projeto da CDL, que eu tenho certeza que vai ser de muita valia para esse segmento. Beleza, então vamos lá. Começando, Juan, sobre, como eu abri o episódio, falando um pouco sobre a atuação da federação enquanto veículo de suporte para as CDLs de todo o estado. Como é que é essa atuação? Perfeito. A federação ela tem o papel de congregar as CDLs do estado, tá? Então a gente tem o papel de fomentar, desenvolver essas entidades, dando suporte técnico, dando suporte como interlocutora do poder público, junto aí à Alep, e muitas vezes também junto ao poder municipal, como um apoio às entidades, capacitando os executivos de CDLs, dialogando e conectando os presidentes e principalmente fazendo negócios. Nossa função é fomentar o comércio de bens e serviços do Estado, utilizando o nosso principal canal, que são as CDLs. Uhum. Você falou aí essa participação da federação, não só da federação, mas também das CDLs no âmbito municipal, em relação ao que está em tramitação, tanto no poder legislativo, estadual e municipal, quanto no federal, no Congresso, Como é que é esse trabalho de estar sempre de olho no que está sendo discutido nessas assembleias? Perfeito. A nível nacional, nós temos a Confederação Nacional, que é a CNDL, que ela tem um projeto chamado RIG, que é Relações Institucionais e Governamentais. Então a CNDL está diariamente dentro do Congresso, discutindo com ministros, com senadores, com deputados, tudo que tem a ver com o nosso segmento. As leis que vão ser tramitadas, os projetos de leis, as negociações, tributação, imposto, Simples Nacional, enfim. E elas fazem a nossa defesa, elas nos representam a nível municipal lá na esfera nacional. Uhum. Assim como a CNDL, a federação faz a mesma coisa, só que no âmbito estadual. Então a gente está diariamente conectado com os deputados na Assembleia Legislativa, entendendo o que é que vai ser proposto, quais são as discussões com relação ao comércio, o que é que pode afetar positivamente ou negativamente o nosso segmento, e nos colocando como fonte. Acho que a federação e a CDL são fontes riquíssimas de conteúdo do comércio para o poder público. E não seria concebível eles tratarem de alguma lei, algum projeto, sem antes conversar com a gente, que somos os principais, digamos assim, interessados no processo. Assim como a CDL no âmbito municipal. Uhum. Então, a CDL Caruaru, por exemplo, ela é uma interlocutora do Poder Público Municipal, Prefeitura e Câmara de Vereadores, e o seu representado, que é o associado. Então, é um dos nossos pilares mais fundamentais, enquanto sistema CNDL, é esse poder que a gente tem de articulação, de conseguir ser a voz desse empresário, de conseguir informar para o poder público o que é benéfico. E quando eu falo benéfico, claro, não é só para o comércio, tá? Eu sempre digo isso. Quando a gente desenvolve o comércio, a gente gera emprego, a gente gera o social, desenvolve o município, e isso é uma cadeia que vai trazendo benfeitorias para aquela população. Então, quando a gente faz uma solicitação para o poder público, uma representatividade, a gente quer o melhor para o município. Caruaru é uma cidade extremamente forte, grande, e que quando a cidade de Caruaru solicita algo para o poder público, ela sabe que isso vai reverberar em outros setores. Uhum. Então, é muito importante esse nosso papel de representar o segmento. E tem alguma história assim que você se recorda de um trabalho que deu um resultado positivo para o comércio de Pernambuco? Vários. Eu não digo nem só Pernambuco, mas Brasil. Por exemplo, eu gosto muito desse case. Uhum. Há alguns anos atrás, alguns bons anos, você deve lembrar, os empresários eles tinham uma maquininha para cada rede de cartão de crédito. Então, tinha uma para Visa, uma para Master, uma para Cielo. Sim, sim. Ele tinha um custo de aluguel de cada maquineta daquela que ele gostaria de aceitar o cartão. E essa lei da unificação das maquinetas de cartão de crédito, ela veio com base na CNDL. A CNDL, com as entidades nacionais, se unirem e disseram, não, as redes de adquirentes vão ter que se unir aí e unificar. Não é concebível que o empresário tenha que ter um aluguel para cada cartão que ele queira passar. Então, essa vitória é nossa. Quando eu digo nossa, é da CDL, porque é ela que arca com todo esse sistema.
Quando a gente começou com essa questão do aumento do teto do Simples, o Simples era bem menor o teto, né? E deixava à margem muitas empresas que poderiam pagar menos imposto não pagavam por conta disso. Então, essa luta para aumentar o teto do Simples, nós estamos lá ativamente. Nossa ideia é colocar o máximo possível de empresas nesse grupo que tem uma tributação simplificada para reduzir a taxação de juros. A gente briga muito por isso. Entre vários outros fatores que a gente trabalha com relação à tributação. Aqui no estado, né, quando teve aquela questão lá da substituição tributária, que foi em 2020, eu acho, não lembro agora, que estava quase que cobrando 2 vezes o tributo dos empresários. A federação foi com a comissão de CDLs falar na época com o governador, aquela Paulo Câmara, demonstrou o prejuízo que seria e foi feita uma renegociação, foi feita a mudança desse calendário de pagamento. Enfim, temos vários cases, inclusive quem tem curiosidade, quiser saber mais, pode acessar o site da CNDL, por exemplo, e lá vai ter várias vitórias que nós temos a nível nacional, estadual e municipal com relação a essa interlocução do poder público. Ô Juan, e como foi a atuação? A gente não pode fugir desse assunto, né? Porque um negócio tão recente assim que afetou a vida de todo mundo. Sim. Durante a pandemia, como é que foi a atuação da federação em relação ao comércio como um todo? Perfeito. É uma coisa engraçada, claro, que na pandemia, alguns CDLs ligaram pra gente, disseram, Juan, a gente nunca teve tanto ganho de sócio como a gente teve na pandemia. Isso pra gente foi até uma surpresa. Mas depois a gente entendeu o porquê. Porque na pandemia, muito empresário entendeu qual era a importância da CDL no município. Qual era a importância de ter uma voz que tenha peso nessa interlocução com o poder público. A federação na pandemia, ela não parou. A gente trabalhou triplo. Por quê? A gente passou a pandemia toda negociando com o governo do estado a abertura do comércio, flexibilização dos segmentos, tentando encaixar alguns segmentos como essenciais que não estavam na época, tentando renegociar a tributação, imposto, já que o empresário não faturava, ele também não conseguiria pagar. E nós fomos também convocados para discutir com alguns prefeitos. Então, os CDLs ligavam pra gente pedindo ajuda para dialogar com a prefeitura de um município do interior do estado, para apresentar o que estava sendo feito na capital e dizer, bora tentar fazer um espelho disso no interior. Então, a gente teve um trabalho muito importante de salvar o comércio no contexto de tributação, no contexto de flexibilização de abertura, no contexto dos segmentos essenciais, no contexto também das negociações com credores. E assim, isso graças a CDLs que nos deram fonte e informação de como estava a realidade em cada município. Né? Porque a gente entendeu que alguns prefeitos flexibilizaram algumas coisas e outros não, né? E aí foi muito da população. Mas, nesse momento, o empresário entendeu de fato a importância de uma entidade como a CDL. Porque eles foram bater na porta da CDL para pedir ajuda, para pedir socorro, para pedir para abrir o comércio, para falar com a Câmara, enfim. Então, eu acho que, claro, foi um período drástico, né? Foi um negócio que ninguém nem comenta, mas mostrou a importância de uma entidade como a CDL para o município. E vocês percebem já uma evolução de 2021 para cá? Com certeza. Já temos 3 anos aí, pelo menos, da pandemia, né? Assim, o empresário, depois que ele entendeu essa importância, ele começou a investir na CDL, né? No contexto de, poxa, eu sei agora a força que a entidade tem. Eu sei a importância de fazer parte e não deixar a entidade perder essa força. É claro que os objetivos mudaram. Naquela época a gente fez uma questão de emergência, né? As CDLs se voltaram para esse contexto. Mas a economia voltou a engrenar, as coisas estão começando a fluir, mas o comércio aí não para. O comércio ele vive de oscilações, ele vive de situações nacionais. Então o empresário ele começou agora a cobrar mais também da entidade, porque ele sabe o poder que a entidade tem. Então agora ele sabe que a CDL pode chegar em situações que ele não pensava. E hoje ele quer... antigamente ele queria pedir para asfaltar minha rua, na minha loja. Era o pedido do empresário. Hoje não, ele quer saber, eu quero conversar com a Alep ou com a Câmara e renegociar a tributação do meu segmento. É muito caro fazer imposto de fronteira, entrar em Pernambuco. É mais barato comprar na Paraíba. Então ele já sabe que nosso poder é muito maior. E ele agora quer fazer parte porque ele sabe que as vantagens saem do âmbito municipal, por sinal. Vão para o âmbito nacional. E falando em CDL, a gente não pode deixar de citar o SPC, que é um grande serviço que hoje já tomou um novo rumo, né? Exatamente. E é uma coisa fundamental para o comércio de uma forma geral, né? O SPC Brasil, na verdade, a gente surgiu, se a gente for falar de fato histórico, a gente surgiu do SPC, né?
Foi criado os clubes, e os clubes se uniram e criaram um sistema de proteção ao crédito que era o SBC. Só que, como você falou, a gente evoluiu. A gente tinha que evoluir. São anos e anos de construção de um banco de dados enorme, o maior banco de dados da América Latina em pessoa física. Ninguém tem mais CPFs que a gente na América Latina. Mas a gente entendeu que, como o mercado mudou, né, os meios de pagamento mudaram, nós precisávamos também evoluir enquanto sistema. Uma dessas evoluções é a gente deixar de ser um sistema puro e virar um SA. Então, o SBC Brasil virou uma empresa. Uma empresa onde os cotistas, que são as CDLs, são os donos. Isso também não muda. Mas por que isso? Por que a gente virou uma empresa? Porque para a gente negociar com grandes corporações, com grandes organizações mundiais, fazer parcerias, era necessário ter um SA. Ninguém queria fazer parceria com um sistema que não tinha um dono. Então, a pessoa poderia fechar um contrato com você hoje, amanhã muda todos os presidentes e aí aquele contrato ia por terra. Então, para a gente continuar evoluindo no mercado, trazer outras benfeitorias e outros produtos para os sócios, se precisou fazer essa mudança. Contratou-se uma consultoria nacional muito, muito importante e ela disse, não, temos que virar um SA. E agora com o SA, o que vai acontecer? Os nossos sócios vão ter acesso a produtos diferentes. Não só de concessão de crédito, mas também de marketing, de vendas, de relacionamento e principalmente de análise de dados. O mundo hoje vive em cima de dados. O empresário hoje que não souber ler dados, ele não tem cliente. Ele não conhece o cliente dele. Na internet está aí para dizer isso, né? Então a gente vai trabalhar todo um contexto tecnológico com essa mudança do SBC Brasil que vai reverberar em produtos para o nosso empresário, para o nosso associado. E isso foi fundamental para esse novo momento que o mercado que a gente vive. O SBC deixa de ser apenas um serviço de coleta de dados, de informações, de concessão de informações sobre um determinado consumidor e passa a ser, na verdade, uma cesta de serviços. Né? Exatamente. Tudo baseado em dados. Então, hoje, as grandes redes já utilizam a gente, né? Mas com essa visão de dados. Então, onde é que está aquecido o comércio? Onde é que o meu consumidor está naquele momento? Como é que ele se comporta a nível de consumo? Então, a gente tem um score de crédito, por exemplo, que me dá ali o risco da inadimplência daquele consumidor em 3 meses, em 12 meses. Tudo isso com base em dados. Eu tenho consultas para venda de carro. Então, a gente está conseguindo customizar serviços com base em dados. E essa customização não é para conceder crédito de crediário, por exemplo. Não. É para eu escalar as minhas vendas, é para eu ter uma gestão melhor da minha carteira de clientes, é para eu poder conhecer melhor meu cliente e conseguir aumentar o ticket de consumo dele na minha loja. Quem não faz isso hoje está perdido. Porque ninguém mais vai na sua loja para dizer a data do aniversário. Você tem que saber antes do consumidor entrar lá. Para você surpreendê-lo, por exemplo, com um presente, com um desconto naquele dia. Isso tem na internet. São dados, mas são dados que são protegidos pela LGPD, logicamente. Então, o SBC Brasil ele é uma base de dados riquíssima. Nós temos mais de 500 mil empresários cadastrados, sócios no país, mais de 1.500 CDLs, entidades no país, que todos os dias munem a gente de dados, munem de informação. E isso, quando você minera, lhe dá ali o raio-x do teu cliente, do teu público-alvo. E se você souber utilizar de forma correta, você consegue vender mais. Entendi. Isso aqui é a verdade. E você falou uma coisa essencial, que é a questão da Lei de Proteção de Dados, Lei Geral de Proteção de Dados. O fato da CDL ser, a CDL não, o SPC, ser a maior fonte de informações de dados de CPF da América Latina, é claro que a LGPD é fundamental nesse processo, né? Com certeza, né? Desde que a LGPD foi criada, que a gente fez parte da discussão da LGPD, logicamente que todos os birôs de crédito, né, SPC e as concorrentes, discutiram isso porque a gente vive de dados. Mas por que isso é importante? Porque a gente entende que é preciso proteger esses dados. Porque do mesmo jeito que você utiliza para o bem, como eu falei aqui agora alguns exemplos, tem gente que utiliza para o mal. Aí você recai sobre fraudes, sobre uma série de malefícios do comércio, gera prejuízo econômico, gera prejuízo social, gera prejuízo até de saúde mental, que as pessoas às vezes têm altas dívidas e sem ter comprado nada. Então, a LGPD é importante porque você tem que dizer para quem vai usar aqueles dados e quem está dando o dado tem que dar o aceite. Eu aceito que utilize o meu dado para tal situação. E você não pode desviar aquela utilização, aquele fim. Tá? É uma lei vasta, que ela traz vários tópicos, mas basicamente é isso. Eu tenho que dizer que vou cuidar, que sou responsável por aquele dado quando eu capto aquele dado. E quem está lá adotando, me entregando, tem que dizer, eu aceito, mas só aceito para usar em tal situação.
Então, tudo que é dentro da SPC Brasil segue a LGPD. A gente segue 100%. Não há risco ali dentro da gente ser punido ou a gente acabar punindo uma pessoa por conta disso. Agora, logicamente que na internet hoje, infelizmente, há o uso indevido de dados e acaba gerando um prejuízo enorme. Você disse que a confederação participou ativamente da formação, da discussão da LGPD, né? Isso. Quando foram desenhar esse combo de leis, na verdade, chamaram entre as entidades os birôs de crédito, né, que é o SPC e os concorrentes. Por quê? Disseram, vocês captam diariamente dados. Como é que vocês entregam isso? Como é que vocês protegem esses dados? Como é que vocês sabem que a pessoa que está acessando como associado, por exemplo, ele não faz mau uso disso? Então a gente teve que discutir todo esse processo, todo esse fluxo de utilização da CNDL para a CDL, da CDL para o associado para o cliente final. Todo mundo que utiliza esses dados, se você olhar lá no nosso sistema, tá lá, a CDL ela é responsável diretamente por todas as consultas que saem de Caruaru. O associado da CDL Caruaru é responsável por todas as consultas que saem da loja dele. Tanto que quando a gente cria um operador para um associado, ele está assumindo que aquele operador é dele e que tudo que sai daquele operador, ele responde por isso. Então a LGPD diz isso. Não é só o fato de você não deixar acontecer, é de você também achar os responsáveis por aquilo ali. Então a gente segue rigorosamente esse processo. A gente até na discussão sobre isso com o Congresso, disse, a única forma que a gente tem de proteger dados é a gente trazendo responsáveis por isso. A gente sabendo quem é que está minerando aquilo ali e para que está sendo utilizado. No nosso caso, a gente usa para dar uma informação de crédito, de negativação, de adimplência, de risco da adimplência. Então, a gente usa só por esse sentido. Mas, com essa mudança agora do SPC Brasil, que já virá um banco de dados mais tecnológico ainda, mais inovador, com novos produtos, logicamente que tudo está sendo desenhado dentro do que rege a LGPD. Para nosso sócio, risco zero. E assim, a LGPD ainda causa muita dúvida. A confederação tem algum canal que a pessoa pode entrar lá para ler a lei e ficar por dentro de como é que funciona? O site da CNDL, cndl.org.br, tá? Lá tem várias cartilhas, não só da LGPD, mas também de outros segmentos, de outras informações que muito boas para o empresário. Mas tem uma cartilha lá da LGPD, que é atualizada sempre que é algo novo, onde ele vai ler e vai entender tudo o que ele pode e o que ele não pode fazer na empresa dele. Porque às vezes o empresário cria lá uma planilhazinha Excel para colocar o nome do seu cliente, CPF, data de nascimento. Aquilo ali, se não tiver uma proteção, já está ferindo a LGPD. Se ele pede o documento do empresário, desculpa, se ele pede o documento do cliente dele para fazer um cadastro e usa para fazer um marketing sem autorização, já está ferindo a LGPD. A grande questão, claro, é que as pessoas não sabem ainda o que é a LGPD, não sabem quais são as regras e muitas vezes estão cometendo erros sem nem saber. Como a gente está com essa lei, foi criada, mas está sendo criada a fiscalização disso, está passando ainda. Mas cada vez mais o cerco vai se apertando, vai chegar também no pequeno empresário a importância dessa fiscalização, porque em algum momento esse mau uso, por menor que seja, ou mais simples que seja, vai ser passível à punição. E por mais ingênuo que seja, né? Porque as pessoas não conhecem a lei. Aquela e coisa... aí acaba fazendo alguma coisa, por exemplo, redes sociais. Pronto. Redes sociais é um prato cheio é o caso da LGPD, rede social. Às vezes você pega lá capta uma informação besta. Peguei só aqui o CPF do cliente e ir para nascimento para fazer mandar aqui um gift card. Aí você vai, sobe isso aí no Drive, nas nuvens e acaba compartilhando com outra pessoa. E aquela outra pessoa pega, eita, que dado legal, vou fazer aqui também para minha loja. Já feriu. Já era. A pessoa que te deu aquele dado, deu para você. Puramente pra você, não é pra você compartilhar com ninguém. E como você falou, é ingenuidade porque não conhece a lei. Exato. Hoje tá passando, mas em algum momento isso aí vai cair num cerco de fiscalização e a pessoa pode ser multada. E as multas podem chegar a mais de 100 mil reais. Claro que isso aí numa proporção astronômica, né? Sim, sim. E um prejuízo enorme. Na época que eu vi, não sei se ainda tá assim, era de 1.000 pra cima. O mínimo era 1.000. Eu não sei se ainda continua assim, eu posso até me atualizar. Mas R$1.000 para um pequeno empresário numa multa simples, numa besteira dessa, é um prejuízo muito grande. É um prejuízo enorme. Às vezes é até o faturamento do mês. Exatamente, seria muito complicado. Mas aí, tudo isso, a pessoa tem como conseguir diversos benefícios sendo sócio da CDL, né? 100%. Eu digo a todo mundo, se você é empresário, associe-se à CDL por 3 motivos muito simples.
Primeiro, representatividade. Você sozinho não tem poder de fazer nada. Você chegar para falar com a prefeitura, com a Câmara, para fazer uma ação, para fazer uma campanha, sozinho você não faz. É impossível. Segundo, a CDL ela existe para desenvolver o seu negócio. Então, eu acho que o empresário ele usa pouco a CDL, por não conhecer talvez esse lado. Mas o empresário ele tem que usar a CDL como a casa dele. Ele tem que ir uma vez na semana ir na CDL. O que está acontecendo com o município? Quais são as novidades da CDL? Quais são as ideias? Quais são as campanhas? Levar as demandas dele. Não digo demanda assim física, mas a CDL poderia criar uma capacitação X pra gente, poderia trazer um evento legal com tal pessoa. A CDL poderia propor um software de gestão diferente, que muita gente que eu conheço gostaria. Porque quando ele vem com essa demanda, a CDL consegue envelopar e criar um produto para aquela demanda. Uhum. E a terceira grande situação é que a CDL ela tem o papel de desenvolver o comércio dele, o município que ele mora. Então, quando ele faz parte desse processo, ele desenvolve porque ele paga imposto, porque ele emprega, mas também quando ele ajuda a CDL a desenvolver a classe como toda, ele desenvolve o município que ele está lotado. Quando a CDL desenvolve e gera renda, as pessoas têm dinheiro para comprar nele. A CDL tem o papel de fidelizar o cliente em Caruaru, de não deixar haver uma fuga de pessoas para comprar em outros municípios, por exemplo. Uhum. Então ela faz campanhas de final de ano, ela faz campanhas de liquidação, ela faz capacitação, ela faz parceria. E Caruaru, hoje, é uma CDL extremamente importante para Pernambuco. Para o Brasil, Caruaru é uma das fundadoras do SPC Brasil, para você ter uma ideia. É uma cotista do começo da história. E Caruaru, a CDL Caruaru, ela é um case pro país. Então, todo mundo conhece a CDL Caruaru no país todo. Você pode ir para qualquer lugar. Caruaru, sei. Por quê? Porque ela sempre teve esse papel importante de construção. De trazer o associado para perto e dizer, estamos aqui para a gente construir junto um município forte. Claro que ao passar do tempo, algumas empresas foram sendo criadas, outras foram fechando, e alguns jovens empresários acabaram meio que se afastando da CDL por alguns outros motivos do dia a dia. Mas eu sempre digo, e conclamo, se você é empresário, independente da sua idade, se você é jovem, se você é empresário mais tradicional, vá na CDL, converse com o pessoal, entenda o que é uma CDL, por que ela existe e por que ela pode fazer, o que ela pode fazer para o seu negócio. Eu tenho certeza que na conversa como essa você se associaram. Porque ela não é só o SPCI, que era a mente que as pessoas tinham antigamente. Não. CDL é uma entidade que vive hoje como uma empresa que o foco dela é gerar lucro e resultado para a sua empresa. Como? Existe um leque de possibilidades. Um leque. Agora, se você não faz parte do processo, se você não está lá para contribuir, você fica à margem, talvez, até de uma questão de crescimento do seu negócio que você nem sabe que existe. Então, eu convido todo mundo, vá na CDL, tome lá um café com o pessoal. Converse lá 30 minutinhos, que eu lhe garanto que você sai sócio da CDL. Não tenho dúvida nenhuma disso. Isso é muito bom. E Caruaru é uma cidade polo, né? São 30 municípios, pelo menos, que se envolvem com comércio, com polo médico, enfim. Tem muita gente circulando por aqui e lógico que o comércio ganha muito com isso. Com certeza. E Caruaru tem essa vantagem, você falou. Tudo que ela faz em Caruaru, ela consegue convergir para essa região. Eu digo que a cidade de Caruaru não é a cidade de Caruaru, é a cidade de uma região, porque ele atende e ajuda muito o empresário. Mas quando você traz esse empresário para dentro da entidade, para discutir a entidade, não precisa ser diretor, não precisa ser o presidente. Porque a CDL é a casa do empresário. E de bens e serviços. Então não é só quem vende produto. Se você é um advogado, se você é um fisioterapeuta, se você é um psicólogo, enfim, todo mundo pode ser sócio CDL. Porque em algum momento vai ter um serviço que vai te representar ali dentro, ou você vai conseguir fazer negócio até entre os próprios sócios. Entendeu? Porque é uma rede de negócios, é um networking, é uma conexão. A gente faz eventos estaduais, a gente faz eventos nacionais, como as convenções, que a gente reúne 5, 6 mil pessoas do Brasil todo para falar sobre negócios. Então são pessoas que estão no norte, no sul, que é da tua área, que podem trocar ideias com você. Você pode criar o quê? Conectividade. Isso as pessoas ainda não lembram, não sabem. E por isso eu digo, vá na CDL, toma um cafezinho e conheça o que é a entidade. Perfeito, perfeito. Juan, muito obrigado, o papo foi ótimo. Tem muita coisa ainda para a gente conversar e claro que no futuro breve nós estaremos aqui frente a frente novamente para bater mais um papo sobre CDL, sobre comércio de bens e serviços e sobre um monte de coisa também.
Aí eu agradeço, parabenizo a CDL Caruaru. Eu sempre digo que eu sou muito fã da CDL Caruaru, não só pelo porte, mas por quem faz a CDL, e coloca a federação à disposição. A hora que precisarem da gente, o convite será sempre aceito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para você que assistiu mais esse episódio do Vencendo Desafios, podcast da CDL Caruaru, aquele abraço, a gente volta a se encontrar em breve.